Josué capítulo 1, verso 9. Todos encontraram? Amém? Diz assim a santa palavra de Deus: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vai lá para o capítulo 3 agora, do verso 5. Verso 5 diz, do capítulo 3: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora o verso 17 para finalizar. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Feche seus olhos mais uma vez. Eterno Deus, misericordioso Deus, grandioso Deus, fale em nossos corações nessa noite, que o Thales possa diminuir cada dia mais, sumir, e a tua palavra aparecer neste lugar. Amarra o valente, não deixe ele roubar a semente que será plantada no coração de cada um aqui essa noite. Fale conosco, em nome de Jesus, nos conforme a imagem do teu Filho. Amém. Engraçado que aqui também Josué passava por um momento complicado. Moisés tinha morrido. Moisés, todos nós conhecemos Moisés. O profeta Moisés representou a lei, mas não herdou e não entrou na terra prometida. Na verdade, aquela geração não entrou, só a outra. Josué com um trabalho muito difícil aqui. Josué é filho de Num. Nós encontramos em Deuteronômio falando sobre ele. E esse livro foi escrito por ele. Um livro onde nós encontramos Deus agindo poderosamente, Deus operando maravilhas no meio do povo, trazendo a vitória para o meio daquele povo. Mas eu te faço uma pergunta antes de nós entrarmos aqui mais adentro do sermão. De que você tem medo? Ou por que você tem medo? Mais um ano nós estamos iniciando, ainda há poucos dias, mas nós já estamos no ano de 2020. E existem vários planos que nós fazemos. No ano passado para esse ano, ou quando entra o ano, nós já às vezes já prometemos, já fazemos planos, trajetórias, pensamentos, projetos. A pergunta que eu te faço é: por que você tem medo? Agora volta comigo aí, lá em Josué capítulo 1. E a responsabilidade desse homem, Josué, após a morte de Moisés, ele que andava ao lado de Moisés, ele era chegado, assim vamos dizer, de Moisés, estava ali perto, observava muitas das coisas, as atitudes de Moisés. Então, Deus fala assim: não, é você. Moisés não vai herdar, vai ser você. Você vai liderar o meu povo, Josué. Se não, vejamos aí em Deuteronômio capítulo 31, no verso 6. Não precisa de abrir que eu vou ler para você. Sede forte e corajoso, não temais, nem vos atemorizeis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deus falando com Josué aqui. Mas existe uma coisa que acontece com o ser humano, que infelizmente por causa do dia a dia, ou por causa do medo, até mesmo o relativismo, que nos dias de hoje está mais forte, ou por causa daquela vida automática, nos faz esquecer das promessas de Deus, nos faz esquecer daquilo que Deus prometeu a nós, nos faz esquecer daquilo que Deus falou e já ordenou a nós, nos faz esquecer. Muitas das vezes a ansiedade, muitas das vezes o medo abala a nossa fé. E todo esse sermão está voltado acerca da fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé.
Então olhe comigo a responsabilidade desse homem. Mesmo Deus já falando com ele, claro, é certo que ele ia ficar com medo, como nós também. Mas ele também se esqueceu. E Deus então lembrou ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Falou isso a Josué. E como eu disse, às vezes algumas coisas, algumas lutas e circunstâncias, elas nos fazem ou nos abalam e nos fazem esquecer daquela promessa acerca de Deus para nós. Mas o interessante que eu quero trazer para você aqui, e que você preste bastante atenção, olha só que interessante. Então Deus fala com Josué: olha, eu sou contigo, por onde você quer que andares. Deus foi com Josué, Deus foi com Moisés, Deus foi com Davi, Deus foi com Salomão. E Jesus e Deus é com a sua igreja, eu e você hoje. Ele é conosco. O que diz o Evangelho de Mateus? Abre lá se você puder. Em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 23, o que diz aí? E será chamado o quê? E será chamado Emanuel, Deus conosco. O início do Evangelho de Mateus fala assim. No final de Mateus, você pode anotar aí, depois você abre e confere. 28, verso 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O início do Evangelho fala que Deus está conosco, ser forte e corajoso. O final do Evangelho fala que Ele estará conosco até a consumação do século. Então novamente eu te faço a pergunta: por que você tem medo? Ou do que é que você tem medo? Você que é cristão, você que é servo de Deus, homem e mulher, temente ao Senhor, que confessou Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, que entregou, que se arrependeu dos seus pecados, confessou a sua sujeira diante do Senhor, segue o caminho de Cristo, observa as Escrituras. Do que é que você tem medo? Se Ele está conosco até a consumação do século. Não te mandei eu? Nós esquecemos disso. Sabe, tem uma história muito interessante de um certo macumbeiro que foi fazer um trabalho para uma pessoa. E ele foi, só que ele precisava fazer algo para tirar a vida. Essa história é verídica. Então ele procurou o chefe dele maior, o satanista lá mais alto, de um grau mais elevado, e foi conversar e falou assim: olha, eu estou tentando, eu quero fazer, mas eu não, como é que faz? Ele virou e falou assim: não, aquele ali você não mexe, aquele ali você não pode. Olha, eu vou te falar outra coisa. Se os crentes soubessem do poder que tem na mão deles com a palavra, esse é o problema. Temos a palavra, temos a promessa, temos o Deus conosco até a consumação do século, mas nós temos medo. Tem crente que pensa, crente, irmão, quando eu falo crente, não é que crê somente, mas é todos aqueles adjetivos que eu falei antes, que confessou, que arrependeu, um cristão genuíno. Tem cristão que pensa que macumba pega nele. Como pode isso? De maneira nenhuma. Pode ser afetado por Satanás? Sim, se Deus permitir. Mas eu não creio que Ele irá permitir. A não ser para algo específico, como Jó. Se você tiver um testemunho como Jó, então fique esperto. Mas o testemunho é lá no céu. Está vendo ali a serva Alice? Está vendo ali meu servo Ézio? Ó, homem reto. É Deus falando, não é eu, você pecador miserável, não. Homem reto. Observa a minha lei. Temente. Se não for o Senhor, não pega. Nada pode nos abalar
no sentido, eu não estou falando aqui que você é invencível, de maneira nenhuma, porque nós só temos esse sangue por causa de Cristo Jesus, mas eu estou falando que nós somos selados, e Jesus prometeu, e Deus prometeu, como Josué, que estava com medo, que viria uma guerra, ele estava com medo, e precisava chegar até a terra prometida, mas Deus falou com ele assim, olha, eu estou contigo, por onde quer que andares, não é em certa hora, em certo momento, por onde quer que andares, Ele está conosco. Você consegue entender a dimensão disso? Você consegue entender o que eu disse lá em Mateus? Eu não, a palavra diz, Emanuel, Deus conosco, e serei convosco até a consumação do século. Josué envia no capítulo 2, 2 espias para a terra dos inimigos. E Deus cuidando de todos, em todos os detalhes. Às vezes nós não damos a importância para coisas tão pequenas e achamos que dali não sairá nada. Ou às vezes olhamos e falamos, aquilo é contra nós, aquilo não tem como. Não. Às vezes uma ferida ou uma desavença no sentido não de você brigar, mas alguém te atacando e você pensa, não, dali não pode produzir nada, dali não vai sair nada para mim. Mas Deus transforma isso em bênção. Como? Os espias foram. Quem hospedou eles? Alguém sabe o nome dela? Da meretriz? Da prostituta? Raabe, uma prostituta. Ela poderia simplesmente falar assim, não, eles estão aqui, já sei, vou ligar aqui para o comandante, está aqui, eu vendo por tanto. Ela vendia o corpo, quanto mais 2 homens que chegou de fora. Não está aqui, sabe o que ela fez? Escondeu, e sabe onde ela está? Em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Está vendo como Deus faz? Como é que Deus transforma? E ele vai, e o pessoal sai, espia, depois volta, e detalhe, ela foi, todos passaram espada em todos, mas a família dela ficou. Deus preservou. Então nós entramos no capítulo 3. Do verso 5. Algo muito interessante, talvez eu diria que a grande ideia desse texto. Quando Josué disse ao povo, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antigamente, a forma de purificar, de santificar, era de se lavar. Eles se lavavam e trocavam as vestes. Eles não tinham essa facilidade que nós temos hoje, de qualquer hora eu quiser tomar um banho na minha casa. Não. Uma das formas era essa, se santificar. Nós observamos isso em Davi, quando ele se arrepende do seu pecado. Depois você observa, lê lá em Samuel, e ele se arrepende, aí ele toma banho e troca as vestes. Então volta a adorar o Senhor. Era uma forma de santificar naquela época. Então Josué diz ao povo todo, olha, vocês precisam se santificar. E essa ideia da santificação, na verdade, a doutrina da santificação, é uma doutrina que tem sido esquecida muito na igreja. Porque quando nós falamos de santidade ou santificação, nós voltamos somente para os jovens. Realmente há uma guerra que afeta os jovens, infelizmente, a imoralidade. Mas não, a santificação é para todo o povo. Josué não falou que, olha, os mais jovens se santificam, tá certo? Os adolescentes, os jovens, não. Os homens, todos se santificam. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Grandes homens de Deus falaram sobre santificação. Os puritanos, o que eles mais ensinavam era sobre a santificação. Quando nós falamos acerca de João Calvino, nós já olhamos às vezes e pensamos, vai falar sobre predestinação. Aí que você se engana. Nas suas institutas, Calvino escreveu mais de 1.200 artigos sobre a santificação. Modelo de vida. Agora existe um detalhe acerca da santificação, que é para mim, para você, para o povo de Deus. Nós estamos santificando. Só é possível se santificar o justo. Quem? Aquele que Cristo salvou. O ímpio não pode se santificar.
Só pode se santificar o povo de Deus. Foi por isso que está aqui Josué falando para o povo dele, para o povo de Deus: olha, santifica. E é algo maravilhoso, porque é um processo. Nós somos justificados, nós estamos em santificação, e seremos glorificados. Nós cantamos uma música assim: justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Doutrina, Bíblia. Então, só é possível isso, se santificar aquele que foi salvo. Então é uma das evidências da salvação, a santificação. Então, se você não se santifica, preciso falar, a santificação é necessária, irmãos, e ela tem sido esquecida no meio da igreja. Agora, existem duas linhas que nós precisamos tomar bastante cuidado. Uma linha é mais conhecida no meio pentecostal, alguns irmãos pentecostais, que entendem que a santificação é uma manifestação de dons. Falou em língua, é santo. Profetiza, vixe, está quase voando. Fala em mistério, isso e aquilo. Não. Dons não é evidência de santificação. A igreja que tinha mais dons é qual? De Corinto, não era? Se tiver outra na Bíblia, você me mostra. Onde nós encontramos ali Paulo expondo todos os dons que se encontrava na igreja. Até o menor, que é o de língua, que é o menor dom. Mas o que Paulo chama aquela igreja? Vós sois carnais. A santificação não está associada a dons. Não. Porém, existe um outro lado também que pensa, que também são defendidos por esse lado, mas alguns tradicionais do ramo metodista, que é da linhagem, vamos dizer assim, de John Wesley, eles pensam que é possível chegar a uma perfeição aqui na terra, acerca da doutrina da santificação. Eles pensam que, alguns defendem, teólogos bons defendem acerca disso, que é possível chegar ao perfeito estado aqui na terra, ou seja, sem pecar. Só que é difícil de entender isso quando nós olhamos a exposição de Romanos capítulo 7, quando Paulo vai falar que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero persegue os meus passos. Então nós entendemos, nós a visão que seguimos algumas coisas da teologia reformada, nós entendemos que não, que nós não estamos livres da presença do pecado. Nós seremos, mas não estamos. Estamos livres da culpa, do jugo, do poder, mas da presença não. Mas isso também não quer dizer, e não dá um aval para falar assim: então vou pecar, vou fazer isso. Não, é mais uma evidência que você não é um salvo. Porque o pecado, ele é um tropeço, ele é um acidente na vida do cristão. E não é uma prática, não é constante. Já entreguei, não consigo. Iniquidade. Não herdará o reino dos céus os iníquos. Então nós entendemos que a santificação, ela aí está um processo. Quem nos auxiliou, na verdade, quem nos mostra acerca da santificação? O Espírito Santo de Deus. Porque se fosse depender de nós, homens, não conseguiríamos também. Por causa lá do processo, lembra da justificação? Agora nós podemos se santificar. Então Josué disse: olha, santificai-vos. E essa palavra é para nós também. Povo de Deus, igreja, comunidade da cruz, assembleia, presbiteriana, batista, metodista. Santificai-vos, povo de Deus. Sabe por quê, irmão? É necessário a santificação? Porque a santificação, ela nos faz lutar contra vários inimigos. Porque nós temos 3 inimigos que nós enfrentamos. Nós enfrentamos o mundo. Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com o cosmos. Não vos conformei com este mundo.
Não vos conformeis com esse sistema. Então o mundo, ele é um inimigo. Nós também lutamos contra o acusador, o diabo. Que esse é o nosso acusador. E também nós lutamos contra o terceiro, que creio eu que é o mais difícil, a nossa carne. Então a santificação, esse processo, santificação, eu vou chegar lá e ensinar como. Faz nós o quê? Militar contra a carne, porque a carne não converte, irmão. Não caia nessa conversa. Quem namora, a carne não converte. Quando Jesus voltar e a igreja for direto, não depois, não vai ter deixados para trás, mas quando a igreja for, então o corpo será transformado, a carne. Mas por enquanto nós lutamos contra o velho homem que tenta ressurgir todos os dias, que tenta como? Trazer como? Uma mentira, uma fofoca, uma prostituição, uma pornografia, um adultério, uma cobiça. Luta todos os dias o velho homem, a carne, até porque ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós necessitamos dessa santificação. E como nós fazemos isso? Lembra que eu tinha falado da fé? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por causa dessa fé salvífica em nós, e a fé que nós operamos, de como? Crer em Deus, crer na palavra. Essa fé nos santifica. É por isso que nós precisamos exercitar a nossa fé. É por isso que a fé não é algo assim, dos antigos, não. Fé em quem? Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Santificados em Cristo. Cristo nos santifica. Ele nos justificou. O Espírito Santo nos santifica. Cristo nos santifica. Deus nos santifica. Nele nós somos santificados. Mas como nós conhecemos acerca de Cristo? E como mais nós podemos santificar? João capítulo 17, verso 17. Santifica-nos, Senhor, na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, só a Escritura. Não existe outra coisa, meu irmão. Não existe água ungida, rosa, você dá 7 voltas, 7 pulos no mar, 7 isso, 7 aquilo. Não, somente a palavra de Deus, ela é suficiente para nos mostrar acerca do Redentor, acerca do trabalho de Deus para a nossa vida, acerca do plano de Deus para a nossa vida, acerca da santificação para a nossa vida. Sede santo, porque eu sou santo. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Sede santo em todo o vosso procedimento. Quando nós oramos, comunhão com Deus, oração nos santifica. Leitura da palavra nos santifica. Jejum nos santifica. Voltado para Deus, não com barganha. Nos santifica. E nós precisamos fazer isso. Isso não é brincadeira. Não é mais uma coisa que falamos aqui, gritamos, não. Até porque você, a partir desse culto, estou livre do seu sangue. Acerca da santificação. Precisamos santificar. Você precisa ensinar o seu filho a se santificar, a ler a palavra, a orar, a jejuar, a amar o próximo. Você precisa fazer isso. Então quando santificamos o que? Olha, povo, santifica porque o quê? Agora a parte boa, né? Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não fazemos isso com barganha acerca da santificação. Não deixe isso entrar em seu coração. Mas quando andamos de acordo com a vontade de Deus, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Existem algumas promessas que são incondicionais. Eu estarei convosco. Promessa.
Mas existem outras que nós preenchemos alguns requisitos para que ela aconteça. Uma delas é a santificação, como eu disse aqui antes. E amanhã o Senhor fará maravilhas. Amanhã o Senhor operará no meio de vós. Amanhã o Senhor irá fazer o quê? Abrir o Jordão diante de você. Quando nós estamos santificando, buscando, andando segundo a vontade de Deus, andando segundo os preceitos, andando segundo a lei, como diz lá antes, olha isso, só para nós não esquecermos, o verso 8 aí, Josué capítulo 1, verso 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Lembra do bruxo lá? Ah, se os crentes entendessem. Satanás conhece essa palavra mais do que eu e você. É por isso que ele nos anula, é por isso que ele levanta contenda no meio de nós, é por isso que ele tenta e fica deturpando a sua mente. Ele conhece e ele sabe como é um crente cheio do Espírito Santo na mão de Deus. Arrasta essa cidade inteira. Chega diante de um mar e fala: abre, e o mar vai abrir. Chega diante de uma pessoa que está enferma: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E maravilhas acontecem. Você precisa santificar, eu preciso santificar. Nós, o povo de Deus, o aprisco de Deus, o arraial de Deus, nós precisamos santificar. E essa santificação invadir a nossa casa. Então, você chegar para o seu filho: olha, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, Jesus. Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo da faculdade. É necessário santificar. É necessária a santificação. É por isso que eu disse, essa é a ênfase. Não podemos perder essa ideia. Não podemos deixar de cumprir aquilo que Deus nos mandou, meu irmão. Oh, meu irmão, será que você vai ficar dando voltas e voltas e voltas? Não. Agora, aqueles que estão buscando, de acordo com a sua força, e aumentando cada dia mais. Hoje eu vou ler 10 capítulos. Hoje eu vou ler 15. Aumentando. Hoje eu vou me santificar. Hoje eu vou tirar 1 hora de oração. Aí é avivamento. Hoje eu vou tirar 2. Aí o céu desceu. 3. Aí já está no 3º céu. Começa a fazer isso. Hoje eu vou me abster um período para Deus, pelos perdidos, para que o Espírito Santo de Deus alcance aquele povo. Se você cumpre a lei, se você obedece, se você observa, mesmo você sendo falho, mesmo nós sendo falho, eu te faço mais uma vez, porque você está com medo se Deus mandou você ir. E estarei convosco por onde quer que andares. Ah, mas eu não consigo, já passou do que eu estava planejando. Quem disse que é você que planeja? Quem disse que somos nós? Pensamos nós que os planos são executados por causa que nós queremos? De maneira nenhuma. Deus está na sala do governo, no controle do universo. Ele controla todas as coisas. Ele controla. Mas é necessário que a fé seja exercitada para que nós exercemos a santificação. Então vem. E Josué fala isso para o povo. Olha, santifica. Certo? O povo obedece.
Sempre quando Israel obedecia, sempre quando Israel andava segundo a vontade de Deus, Deus estava operando maravilhas. Sempre. E Josué capítulo 3, verso 17 vai dizer assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. O Rio Jordão, durante o ano todo, ele tem aproximadamente 30 metros de largura. Mas em épocas cheias, como estava acontecendo aqui, ele chegava a ter 1 quilômetro de largura. Quando eles colocaram o pé, as águas pararam, recuaram. Consegue perceber isso? Que maravilha! Eu te faço mais uma pergunta, junto com aquela outra que eu fiz do começo. O que é que você está com medo? Agora eu te faço outra. Como está a sua fé? Ele não disse lá: ei, eu estou com você, eu te chamei, eu te tirei do império das trevas, eu te transportei para o reino do Filho do meu amor, eu perdoei os seus pecados, eu te justifiquei, eu estou com vocês e estarei até a consumação dos séculos. Quanto nós somos falhos, irmãos, e esquecemos desse Deus conosco. Ou às vezes nós estamos cansados. Mais uma artimanha de Satanás. E por nós não começarmos o dia, muitas das vezes, certo? Comece a fazer isso e você vai ver que muitas coisas vão mudar. Você não vai ficar perfeito. Aí quando nós começamos o dia falando com Deus, meditando na tua palavra, como Ele pediu para Josué, dia e noite, realmente o dia é cansativo demais, não queremos. Aí quando está aqui na terça-feira, 2, 3 pessoas para orar, é vergonha, 10 no máximo. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela música que nós cantamos, vai chegar esse dia que Ele irá chamar o nosso nome. Ao mesmo tempo, um glorioso e terrível dia. A lua sangrará, o céu escurecerá, todos verão o Rei, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Vai chegar esse dia, a qual o povo de Deus irá participar da Canaã celestial. Aleluia. Mas enquanto não chega esse dia, esse glorioso dia, nós estamos aqui, e aqui é uma guerra, aqui é uma batalha. Se não fosse, Deus não daria a nós armaduras, como nós encontramos. Ele não daria. E sim roupas de lazer, não, divertem porque está tranquilo. Não, Deus vai salvar todo mundo. Uma mentira de Satanás. Não, fica tranquilo, olha, viva a sua vida, curte. Não, você é jovem. Não, mentira. É guerra. É um campo de batalha e não um lugar de lazer. Peça para que Ele ajuste as suas armaduras. Deus ordenou, Deus falou: santifica, povo. Olha, obedece a minha palavra, segue a minha lei. Amanhã farei maravilhas. Olha, vai andando. Pode ser que dure um dia, um mês ou o ano todo, mas irá passar com pés enxutos. Vai cair alguns respingos, pode ser, como aconteceu no Mar Vermelho, certamente. Alguns pingos caíram neles, mas ninguém morreu, a não ser o povo do Egito. Ele nos ordenou, Ele falou: Senhor, estou com vocês, santifica, tem maravilhas.
Vai, meu filho, exercita a tua fé. Pisa aí e vai, meu filho. Eu estou com você. Não é necessário descer um anjo aqui para que possamos acreditar. Não é necessário um homem que venha falar isso e aquilo. Não, é necessário a santa palavra de Deus. Ela diz: eu estou convosco. Ela disse isso, meu irmão. Ah, se os crentes soubessem. O povo ficou ali naquele deserto, rodando. 40 anos. Sabe por quê? Das coisas que eles foram culpados, e eu creio que uma das maiores, lá em Hebreus capítulo 3, verso 16, abre aí. Hebreus, capítulo 3, verso 16. Olha aí, olha isso aí. Eles pereceram no deserto. Hebreus capítulo 3, verso 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, olha o verso 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Lembra que eu falei da fé? Eles não entraram. De noite, coluna de fogo. Não era uma churrasqueira, não, coluna de fogo. De dia uma nuvem, para que não queimasse lá no deserto, morresse ali de sede e tudo mais. Milagre. Manda maná, manda comida, água sem cessar na rocha. Passa sobre o mar. E ainda assim, não entraram. Por causa da incredulidade. Se esses aí que estavam vendo essas coisas miraculosas, mas é porque é igual nós, acostuma com o sagrado, entra na igreja de qualquer jeito. Olha, vou servir Deus do meu jeito, como eu quiser, é dessa forma, acostuma com o sagrado, igual eles acostumaram, já era normal ver milagre, então não queriam mais, não acreditavam mais, queriam voltar para o Egito. Por que, Moisés? Você tirou nós de lá nós éramos escravos, tinha comida, tinha isso, tinha aquilo, no deserto não está tendo não? Mas Moisés era o homem mais manso da terra. Imagina, mais de 1 milhão de pessoas, irmão. Mais de 1 milhão. Tá no ouvido. É por isso que eu falo sobre a fé. Sabe por quê? Os dias estão se abreviando. Eu sempre vou falar isso. Jesus está voltando. O amor de muitos vão se esfriar. Esses dias eu vi uma reportagem, não falava nada de Jesus, não, mas eu tenho tentado fazer como Spurgeon, fazendo tudo ver uma evidência da graça, ou para arrependimento, para julgamento, etc. Então eu vi uma reportagem, eles projetando as cidades do futuro, e aquele negócio maravilhoso, de encher os olhos, onde eles falando que a criminalidade reduzir a quase 100%, e isso e aquilo, e tudo, e vai, e a fome, e tudo mais. Eu falei assim, se isso acontecer, não existe mais Deus para eles. Eu falei assim, cadê? Para que Deus? Ou, onde Deus está? Nós construímos tudo isso sozinho. Olha aí os bandidos, não tem mais. Eu pensei, eu falei assim, meu Deus do céu, a tecnologia avançando e tomando os nossos dias.
Use a tecnologia para o seu bem. Você gosta de ficar no celular, escute mensagens, pregações. Compartilhe da palavra de Deus, a Bíblia. Mas tem tomado o nosso tempo, não só isso, outras coisas, outras atividades, ídolos que fazemos em nosso coração. Então nós deixamos a nossa fé e esquecemos do que ele falou. Olha, não te mandei eu ser forte e corajoso, eu sou contigo. O amor, os dias estão se abreviando, irmão, estão se abreviando, e daqui uns dias vão tirar Cristo, já estão tirando Cristo das mensagens, colocando o homem, que hoje não tem mais Bíblia, em alguns lugares não tem mais, não existe mais santificação, arrependimento, regeneração. Só Deus pode, você consegue, você é isso, você é aquilo, massageando o ego, esquecendo de onde nós viemos, do pó, quem nós éramos, pecadores, condenados. Se você não estiver firme, a sua fé em Deus, em Cristo, na palavra, você corre um sério risco de ser enganado. Mas se você almeja, eu quero, Thales, isso aí, eu quero Jesus, eu quero santificar, eu quero sim. Ele é fiel e justo para te perdoar todos os seus pecados. É todos, não é alguns, todos. E como aquele povo lá, lembra? Santifica, toma banho, vestes, você que quer, ele tem um banho para você, de qual? Do sangue do Cordeiro, que te purifica, e ele te dá novas vestes. E você, que já é revestido por este sangue, e ele deu novas vestes a você, permanece na palavra, permanece na palavra. Todas as coisas irão passar, mas a palavra de Deus jamais passará, jamais passará.